Você quer mais do Espírito Santo? A palavra do Senhor diz assim, que basta nós pedirmos, e o Espírito Santo é questão de sobrevivência e de vida. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo de número 18, um conselho, uma ordem do apóstolo Paulo. Vamos ver o 17. Ele diz assim, a vontade de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 17, todos abriram? Amém. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia no livro de Juízes. Vá comigo em Juízes, capítulo 13. Nós vamos fazer um paralelo, uma comparação da vida de Sansão com a minha e sua. Juízes capítulo 13. Israel estava vivendo um tempo muito difícil. Um tempo em que os inimigos prevaleciam. Um tempo onde a vontade do inimigo governava. E não havia ninguém que pudesse fazer qualquer coisa. E a Bíblia diz assim, que um dia a mãe dele era estéril, e ela um dia estava no campo, e ela recebe a visitação de um anjo, o anjo do Senhor. Você abriu a sua Bíblia em Juízes 13. E o anjo do Senhor disse para ela que ela ia ter um filho. E esse era o propósito de Deus, fazer nascer uma criança, porque aqueles que estavam vivos não tinham condições de encarar ou enfrentar aquilo que tinha que ser enfrentado. Quando eu e você, nós estávamos no mundo, nós podemos usar dois paralelos. Nós podemos usar o nosso nascimento mesmo, e nós podemos usar também, falando de nascimento, hoje nasceu Ana Júlia, né? Um dos nossos milagres aqui da igreja, não é verdade? Nós muito contentes estamos, né? Pela restituição da parte de Deus. Você imagina os pais como é que estão, né? Natália e o Júlio, como é que eles estão. E desde o nosso nascimento, nós fomos gerados para um propósito. O propósito de servir o Senhor acima de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz assim, que quando eu e você, nós estávamos no mundo, nós fomos trazidos para o Evangelho e gerados pela incorruptível palavra de Deus para um projeto. Um projeto. Dentro desse projeto surgiriam outras ramificações. Mas um projeto único sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós somos nascidos por Evangelho para sermos livres e causarmos libertação na vida de outros. Esse foi o objetivo do Senhor ao nos gerarmos pela semente incorruptível da palavra de Deus. E aquele que o Filho vos libertar, sereis livres, se vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos chamados para a libertação, para a liberdade. Quando o Senhor manda Isaías escrever, Isaías capítulo 61, e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para retirar aqueles que estão presos, para proclamar liberdade aos cativos. Esse é o propósito de Deus, que sejamos livres. Quando nós estávamos no mundo, aprisionados por todas as cadeias, inúmeras cadeias que permaneciam e prevaleciam em nós, e quando nós chegamos para o Senhor, nós pudemos conhecer o projeto de Deus absoluto de libertação. E esse projeto não é um projeto que começa ontem e acaba hoje. É um projeto que ele continua até o último dia em que nós estivermos neste mundo. Por quê? Porque cada vez que verdades nos são dispostas, cada vez que o Espírito de Deus nos revela verdades, aí acontecerá a libertação. Por isso a necessidade do Espírito Santo confrontar-nos com a verdade.
Por isso a necessidade de nós estarmos dispostos a enxergarmos verdades que muitas vezes não quer ser vista, muitas vezes nós não queremos ver, nós não queremos enxergar. Por quê? Porque o confronto dói, o confronto machuca. Às vezes a nossa alma prefere estar enganada do que nós confrontarmos uma verdade, porque a verdade dói, a verdade machuca. E a necessidade de machucar, ela é algo absoluto, porque não sara sem machucar. E quando o Senhor me trouxe do mundo, Ele nos trouxe para que fôssemos livres e fôssemos causadores de libertação, provocadores de libertação na vida das pessoas que nos cercam. A Bíblia diz assim, em Juízes 13, versículo de número 3, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão nasce com um voto de nazireado, uma aliança de Deus com ele de nazireado, como eu e você. Descontaminado, separado, santo. O voto de nazireado exigia algumas situações: não beber bebida alcoólica de espécie nenhuma, para que o juízo não fosse alterado, para que existisse sobriedade em todo o tempo, não se tocasse em nada imundo, para que não houvesse contaminação, e o cabelo deveria deixar crescer livremente, não passar navalha sobre a cabeça. Esse era o voto de nazireado. E o Senhor disse a Manoá, agora a esposa, depois a Manoá, que essa seria a aliança de Deus com o filho que iria nascer. E ele começaria a trazer a libertação do povo de Deus. Essa é a base da aliança que Deus tem comigo e com você. Te fazer livre e que você também seja um causador de libertação na vida das outras pessoas. Mas hoje, às vezes, o que nós vemos no meio dos cristãos são pessoas cativas, que são tendenciosas a cativarem outras, que são tendenciosas a amargurar-se e amargurar o outro, de ficar rancorosa e provocar rancores em outros. Pessoas que não desligam, não liberam, não se satisfazem com nada, oprimindo outras pessoas para que delas possam vir algo que venha saciar-lhes a alma. Não buscando em Cristo essa necessidade de sacio. Não buscando no Senhor Jesus essa necessidade de te fazer completo, de me fazer completo. E a palavra do Senhor diz que eu e você fomos gerados para sermos livres. Livres. Livre da dependência humana, livre da autodependência, livre da necessidade de estar bem. Você e eu podemos estarmos felizes mesmo se as coisas estiverem fora do lugar, porque a nossa dependência ela vem de Deus. Mas ao contrário, parece que nós nos inclinamos ao cativeiro. Parece que nós queremos fincar estacas do lado de fora. Ao contrário disso, parece que nós somos tendenciosos a sermos dependentes de tudo que nos toca, de tudo que sentimos, de tudo que olhamos, de tudo aquilo que possuímos. Somos tendenciosos a criarmos cativeiros próprios, cativeiros que têm o nosso nome, o nosso sobrenome, a nossa identidade. Pessoas são cativas por opção. E o Evangelho aproveita. E o Evangelho busca oportunidades, aproveita oportunidades, apresenta a libertação, apresenta a liberdade aos crentes, em nos fazer livres do domínio dos outros, livre de pensamento. Por que as pessoas se rendem ao mundo? Porque são cativas. Porque as pessoas saem de seus conceitos, preceitos, princípios de uma maneira rápida e tempestuosa. Por quê? Porque são pessoas que buscam cativeiro. E o Espírito Santo quer nos fazer livre. Ele quer nos fazer dependente unicamente de Deus. Porque a nossa dependência ela não pode ser horizontal, ela é vertical. Se você tem uma dependência horizontal, você não tem como receber nada do alto.
A nossa dependência, ela é vertical. E quando o menino ia nascer, a palavra do Senhor e a promessa, ele nasce para ser livre e ele nasce para produzir liberdade. Você e eu, nós somos nascidos para produzir liberdade. Então, quando você fica aí com coisinhas com o seu próximo, com limitaçõezinhas, com coisinhas que o Espírito Santo de Deus não se agrada, porque você é livre. Você é livre e tem o poder de não deter-se por situações como tal. Você é livre e o Espírito Santo quer que você permaneça na sua jornada de uma maneira propícia para que a obra dele continue. Mas quando você fica com essa situação, uma rusguinha aqui, uma questãozinha aqui, todo delicado, todo cheio de milindres, isso não agrada o Espírito Santo, porque a sua vida não progride, a sua vida emocional não vai para frente. Desentendeu aqui, demora 2 dias para entender de novo. E onde é que está o Espírito Santo? Você perde 2 dias numa rusga, você perde 2 dias de uma situação que deveria ser resolvida momentaneamente, naquele momento, naquela situação, e o Espírito Santo não se agrada com isso. Eu fui nascida para a liberdade, você foi nascido para a liberdade. Esse é o projeto absoluto de Deus, enviar Jesus Cristo por meio do sangue dele, não apenas nos perdoar, mas nos livrar do domínio daquilo que antes nos dominava. O pecado frutificando gera os seus cativeiros, suas prisões, suas demências, esse absolutismo humano que tem gerado sobre nós o quê? Um cativeiro, uma escravidão. Somos escravos do que sentimos, escravos do que pensamos, escravos do que precisamos. Onde já se viu um crente se render por uma necessidade, sendo que Jesus Cristo supriu a única necessidade da nossa vida. Deus, Ele pode trazer Deus para o meu coração, Ele pode trazer Deus para o seu coração. E hoje nós não rendemos por necessidade, nós não nos rendemos por falta alguma, porque nós temos o Senhor Jesus dentro de nós. Diga amém. Você nasceu para ser livre, Isaías 61. Agora eu quero passar para a segunda fase dele, capítulo 13, versículo 25. Na infância, Sansão, ele era incitado pelo Espírito Santo de Deus ele era de Dan. A tribo de Dan não era uma tribo assim tipo Judá, não é? A tribo de Judá era uma tribo bem conceituada. Por que será que Deus não pegou um casal da tribo de Judá? Por que você acha que Deus não pegou? Porque não são muitos os sábios no meio de vós, não são muitos os abastados, os que podem, mas Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. A tribo de Judá predominava, sempre teve uma predominância absoluta aí, né? E Jesus veio da tribo de Judá, e assim por diante, tal, Davi. Tal. A veio da tribo de Dan, uma tribo pequena, uma tribo assim que... Por quê? É igual eu e você. Tinha chance para mim e você fora de Deus? Hã? Não tinha gente muito bem nascida, muito melhor nascida do que eu e você? Tinha. Mas por que Ele nos escolheu? Porque Ele é Deus. Ele não escolhe ninguém porque tem ou porque é. Ele escolhe pela necessidade. E eu preciso de Deus, e você precisa de Deus, e nós precisamos de Deus mais do que tudo nessa vida. Isso é escancarado, isso é para todo mundo ver. Eu e você precisamos de Deus, e alguns de nós não somos bem nascidos, e se não fosse a mão de Deus, onde é que estaríamos nós? E se não fosse o dedo de Deus ter apontado para mim e para você, onde é que estaríamos nós hoje? E Deus escolhe aquele casal da tribo de Dan, para que eles gerassem um filho que tivesse como nome pequeno sol, um sol menor, onde traria brilho, luz, o dia tão esperado, durante uma noite tão contínua, que Israel estava passando de escravidão, de sujeição, uma situação tributária aos filisteus. Nasce o pequeno sol, o dia chegou. Quando eu nasci em Cristo, quando você nasceu em Cristo, o dia nasceu. Você pode dizer amém? O dia nasceu para alguém, o dia nasceu para um membro da sua família, o dia nasceu. E quando você sorri, quando você vive uma vida
em Cristo, o dia pode nascer para muitas pessoas que estão ao seu redor. Você tem feito dias nascerem para algumas pessoas. Você tem feito a vida de alguém melhor. Sansão nasceu para melhorar a vida de Israel. Você nasceu para melhorar a vida das pessoas. Você nasceu para somar. Você nasceu para ajudar. Você nasceu para que o Espírito Santo de Deus responda a oração de carentes, de necessitados, de empobrecidos, de doentes, de solitários, de sozinhos, de desalmados. Eu e você somos nascidos para melhorar a vida de alguém. Você imagina quantas pessoas estão fazendo oração? Deus, se o Senhor existe, e o Senhor diz, não, eu existo, peraí que eu vou mandar alguém, eu vou mandar um pequeno sol, para você ver o meu brilho, para você ver que eu sou poderoso para trazer o seu dia. E onde é que estão esses pequenos sóis? Eu e você. Somos pessoas nascidas para melhorar a vida de quem está perto de nós, de quem está numa distância mediana ou até longínqua. Somos nascidos para isso. E o Espírito Santo nos faz instrumentos de libertação. E o Espírito Santo nos faz instrumentos de livramento. A Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus o incitava de tempos em tempos. E neste lugar onde o Espírito o incitava, havia um pequeno quartel-general, onde eles combatiam e resistiam à entrada do inimigo. Versículo 25 do capítulo 13, o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, não sempre, mas de quando em quando, para o campo de Maanendã, entre Zorá e Estol. Um lugar onde havia uma pequena milícia, um pequeno confronto com o inimigo, desde a infância e a adolescência. Você pensa, quem te vê pensa que a sua luta é de agora? Se alguém pudesse olhar a sua história, e o pano de fundo dela, se alguém pudesse, se as pessoas soubessem, desde quando você luta, mesmo antes de conhecê-lo, mesmo antes de saber quem ele era, o Espírito Santo de Deus, de uma forma bem sorrateira, bem divina, e a pouco, desde a sua infância, na sua adolescência, jogando palavras, te incentivando, te ajudando. Lá no fundo, você não sabia de onde é que vinha aquela voz, dizia assim, não desiste, vai dar certo. Você não tinha religião, você não conhecia Deus, ou tinha lá uma religião herdada, porque religião não se herda. Tinha lá os dogmas, os costumes, mas alguém falava dentro de você, vai dar certo, funciona. Ou se você já o conhecia desde a infância, como alguns de vocês, e desde a adolescência, ele estava ali presente, de vez em quando te colocando nos confrontos da batalha, te colocando nas adversidades da vida. Ele não fazia sempre isso, para não fazer com que você esmorecesse pela sua tenridade. Mas quantos aqui que na infância tiveram perdas, tiveram traumas, tiveram situações, quem fez você aguentar tudo aquilo, se não foi ele? Ali, te segurando, te ajudando, te fortalecendo, já te ensinando a guerra chamado vida, já te ensinando a guerrear, já te colocando na boca o gosto da peleja, o gosto da vitória, o gosto de pelejar. E você, nas suas pequenas batalhas, nós não sabemos como é que Sansão participava, mas ele ia, ele estava ali. E eu quero que você agora passe uma olhadela na história da sua vida. Você acha que você enfrentou todos aqueles desafios porque você era forte, porque você era determinado, porque você era arrojado? Não. Tinha alguém por detrás e por diante que te cercava. Você só não definhou porque ele estava ali junto de você.
Sabe toda aquela ideia, aqueles ideais, aquele plano, aquele esquema que deu certo? Era ele te dirigindo, ó, faça assim, ó, vai dessa maneira. Hoje tem um profissional competente, tem um empresário abençoado. Por quê? Porque foi um menino, foi um adolescente sonhador, que o Espírito Santo plantou sonhos dentro daquele coração. Por quê? Por causa da intimidade do Espírito Santo com a humanidade, por meio do rogo do Senhor Jesus Cristo. Você já estava selado para ser dele, aliançado com o céu, e recebeu da parte de Deus uma ordem para que o Espírito Santo estivesse contigo e incitasse você às guerras e pelejas. E vinha a rejeição e a rejeição doía, e vinha o abandono e o abandono doía, e vinha a fome, e vinha a dificuldade, e vinha aquela visão que transtornava você de um pai alcoólatra, de uma mãe adúltera, e aquilo ia tudo, e você ali na linha, e você olhando, buscando algo para enxergar, para se nortear. Valeu a pena. Deus vê todo o trabalho que realizou em você, Ele diz, valeu a pena. E com Sansão foi assim. Desde a infância e adolescência, o Espírito de Deus o incitava à peleja, para observar como é a guerra da vida. E hoje você é um tanto experimentado, porque você sabe que pode contar com Ele. Você não é inexperiente na presença dEle. Você não é inexperiente na força dEle. Você sabe o que Ele pode fazer em um coração que se abre. Terceira obra do Espírito Santo na vida de Sansão. Ele vai para o seu casamento. Nós não estamos aqui nesta noite para julgar as atitudes de Sansão. Nós estamos falando do Espírito de Deus na vida dele. E ele vai buscar uma esposa na terra dos filisteus. E na jornada, ele se depara com um leão. Você já se deparou com alguns leões aí? Davi também era um homem que também se deparou com leões, com ursos. Quantos leões você já se deparou? Pedro disse, olha, cuidado, o leão anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor. E a sua luta é contra leões. Por que você não tem medo? Por que você não tem medo? Porque você é absoluto, porque você é forte, porque você é espiritual, porque você é crente. Não. Porque o Espírito de Deus está em você. A Bíblia diz assim no capítulo 14, versículo de número 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Diga, despedaçar leões. Existia um princípio em Davi, que muitos crentes deveriam aderir a esse princípio, porque é bíblico e é bom. Persegui o meu inimigo e o alcancei, e não voltei antes que o tivesse destruído. Você nunca deixa o inimigo desmaiado, ou sonolento, ou meio tonto. Você vai até o fim, até destruir. Você não brinca com males e misérias, você não brinca com brechas, você não brinca com aquilo que o diabo vai poder usar contra você. A Bíblia diz que nós temos que perseguir os nossos inimigos. Qual é o seu inimigo? Seu inimigo é seu irmão? Seu parente? Não. O seu inimigo quem é? O seu inimigo são as brechas, são as misérias, são as inclinações, as concupiscências que há em você, do qual Satanás irá usar. Como diz em Tiago, nós não somos tentados senão segundo as concupiscências dos nossos corações, que Satanás tem usado. Para quê? Para gerar o pecado, e o pecado traz a morte. O que nós precisamos entender, que o nosso combate é contra a carne, contra o eu, contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. Nós temos que destruir leões. Por que leão? Leão é um animal que é considerado assim, um animal absoluto da selva. Mas o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Só que eu e você temos que despedaçar leões. Nós temos que matá-los e destruí-los. E só o Espírito Santo do Senhor pode te capacitar e te habilitar para que você tenha força suficiente para isso. Você tem que destruir o seu inimigo e não deixá-lo desmaiado, porque um problema mal resolvido se tornará um problemão amanhã.
Por que os crentes muitas vezes têm seus problemas, situações insolúveis, situações sem saída? Por quê? Porque não são problemas da hora, do momento. São problemas do ano passado, são problemas do mês passado, do dia anterior, que eles vão procrastinando e jogando para frente. E aí o que acontece? Você fica submerso naquela situação, se tornando cada vez mais incapaz. Você precisa aprender a matar, a destruir aquilo que é sua adversidade. Diga amém. Continuando. Sansão foi traído pela esposa por um enigma. Ele coloca um enigma no seu casamento. Ele era muito tranquilo, era forte, tinha um espírito. E eu queria ter mais tempo para falar sobre isso. Existem pessoas que, porque são crentes, abençoadas, prósperas, têm dons, têm Espírito Santo, elas são tranquilas. E essa tranquilidade é um termo pejorativo. Essa tranquilidade é falta de equilíbrio, de sobriedade. E elas começam a brincar com o perigo. No terreno inimigo não se brinca com o perigo. E no casamento dele, ele coloca o enigma. Se vocês colocarem o enigma e acertarem, eu vou dar para vocês um despojo. E se vocês não acertarem, vocês me darão. E estipulou ali as peças de roupa e tal. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Era o leão, né? Que havia produzido as abelhas o mel. Aí, ninguém sabia. E começaram a subjugar a esposa dele, dizendo assim, ó, se você não suborná-lo, não fazer com que ele conte, nós vamos botar fogo na tua casa, na casa do teu pai e todo mundo. Aí ela ficou persistindo e ele contou. Aí, naquele momento ali, os inimigos disseram a razão do enigma. Capítulo 14, versículo 19. Eles descobriram o enigma. E a Bíblia diz assim no versículo 19, então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou. Asquelon era uma das 5 principais cidades dos filisteus. E desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas e aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Desnecessariamente, essa parte aqui. Você já teve na sua vida situações desnecessárias que o Espírito Santo te socorreu mesmo assim? Hã? E você é grato o resto da vida por isso? Ou você tem caído consequentemente, de uma maneira inconsequentemente, de uma maneira sem cuidado, Isso aqui não era preciso. Ele fez esse enigma para, distrair, brincar, coisa de juventude. E existem pessoas que já estão com seus cabelos brancos e não amadurecem. Pessoas que começam a trabalhar, a fazer coisas irresponsáveis com coisas sérias. Ele não precisava colocar um enigma. Ele não precisava brincar daquela maneira. Ele precisou ir a uma das cidades dos filisteus, matar 30 homens para pegar a roupa, para pagar o que tinha. E ficou irado, ficou nervoso. Por quê? Saiu de perto da mulher, foi embora para a casa do pai. Eu não quero mais essa mulher traidora, na hora da raiva, na hora da fúria. Quantas coisas em 2015 você não fez, pensou, agiu, na hora da raiva, na hora da fúria? Quem te socorreu? O Espírito Santo. Mas nós não podemos fazer disso uma prática. Nós não podemos fazer isso algo habitual. Não é porque você foi socorrido pelo Espírito Santo e não se tornou um herético, e não se tornou um apóstata, e não se tornou um soberbo, e não se tornou um idólatra, que você vai abusar da graça. Porque nós somos socorridos por Ele. Porque Jesus disse, Ele estará convosco todos os dias, dia bom, dia ruim, dia mau. Ele está comigo e com você em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Então não é porque você errou e foi socorrido de uma maneira divina, maravilhosa, que isso tem que se tornar uma prática na sua vida. Não é porque você falhou, deduziu, julgou, agiu. Porque existem pessoas que por causa da graça de Deus, da misericórdia, porque são socorridas de uma maneira divina,
elas fazem disso um hábito. Isso é um erro. Isso você não pode cometer. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito Santo. Não é porque Ele te socorreu ali naquela hora, naquele momento, sabe, H da sua vida, naquela hora terrível da sua vida, que você vai fazer disso um hábito. Você quase definhou, quase desviou, quase, mas tire esse quase da sua vida, em nome de Jesus. O teu lugar é ficar de pé, é pronto para servir, pronto para amar, pronto para se entregar a esse Deus. Isso foi desnecessário. O Espírito Santo socorreu e ele ficou irado, largou a mulher dele lá e foi para a casa do pai. O que aconteceu? A mulher dele foi dada para outro. Aí ele ficou revoltado, de novo revoltado. Você viu, ó, aqui começa já um declínio. Ele ficou nervoso porque a mulher dele foi dada ao servo dele. E ele faz aquele famoso fogaréu lá nas eiras dos filisteus, na época da colheita, põe o fogo nos rabos da raposa e solta elas e incendeia tudo. Os filisteus ficou revoltadíssimo. Revoltadíssimo. Aí o que acontece? Acontece que os filisteus vão falar com a tribo de Judá, que era uma tribo superior, dizendo o seguinte: se vocês não nos entregar Sansão, nós vamos entrar para destruir. A tribo de Judá se uniu a Sansão e disse: Sansão, tudo bem, vamos guerrear contra esse povo, você é nosso juiz, vamos nos levantar, vamos nos posicionar. A tribo de Judá fez isso? Fez? Traído de novo. A tribo de Judá fez assim: não, é o seguinte, nós vamos entregar Sansão para você. Não sei se eles não gostavam de Sansão, se o medo era maior, não sei qual a razão. Você está preparado para ser decepcionado? Para ser frustrado? Para ser traído? E não, pastora, não estou. Então se prepare, porque você está no mundo. Sansão não tinha preparo, meu irmão. Mas eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu estou preparado para tudo. Vai nessa, vai nessa. Existem coisas, técnicas que são humanas e que você tem que tomar proveito e aprender e ouvir a voz do Espírito Santo e não ter o Espírito Santo na sua vida apenas como fonte de força, mas fonte de instrução. Ele não é só para te fazer forte, pisar na cabeça de escorpiões e de serpentes, vencer o demônio. Não! Ele vem para te dar sabedoria, para te dar técnica para lidar com o ser humano. Você precisa entender isso. O Espírito Santo não veio para mim e para você apenas para nos fazer forte, vencermos demônios e termos poder sobre isso, aquilo outro, principado, potestade. O Espírito Santo veio nos ensinar todas as coisas. Você precisa ter técnica para viver com o ser humano, porque ser humano falha, decepciona, frustra, se irrita. E aí? Sansão não tinha essa habilidade. Por isso que o que destruiu Sansão foi o ser humano. O que fez com que Sansão morresse, o pequeno sol, morresse cego na escuridão, foi o ser humano. Ele não tinha habilidade para lidar com o ser humano. E o Espírito Santo, ele nos ensina a lidar com todo tipo de humanidade. Com pessoas sinceras, pessoas que não, pessoas boas, pessoas más, todo tipo de pessoa. Ele te dá graça, te dá discernimento, ele te orienta, a unção dele sobre a sua vida te habilita, te capacita, mas você precisa querer, você precisa se abrir para que isso aconteça. A Bíblia diz assim que o seu povo o entregou. Sansão faz um acordo e diz: eu só não quero que vocês me matem. Eu não quero morrer pela mão do meu povo. Aí eles falaram: nós vamos te amarrar bem amarradinho e nós vamos entregar. Capítulo 15, versículo 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, alegres, dizendo: pronto, né? Ele está entregue nas nossas mãos. Ninguém pode te entregar na mão do inimigo. Nem mesmo alguém do seu convívio. Só você pode se entregar na mão do inimigo. Ninguém pode.
Ninguém pode destruir você. Ninguém pode acabar com você. Ninguém pode te amarrar. Ninguém pode te cativar. Ninguém pode te aprisionar. Ninguém pode fazer um mal do qual você não se levante. A não ser se você permitir. Ninguém. Nós que temos o Espírito Santo, ninguém pode nos sujeitar, ninguém pode nos oprimir, ninguém pode nos fazer subservientes, ninguém. Por quê? Porque Ele consola, Ele levanta, Ele sustenta, Ele nos põe de pé, nos ensina a jornada. E caiu, as pessoas, esse não levanta mais, o quê? Levanta mais forte ainda. Esse é o que tem o Espírito. A Bíblia diz assim: porém o Espírito do Senhor poderosamente, versículo 14, se apossou dele. Digo, o Espírito Santo tem que se apossar de mim. Ele tem que ser dono de mim. E a Bíblia diz que se apossou, e aquelas cordas, e as cordas que ele tinha nos braços, que tornaram como fios de linho, se tornaram e se queimaram como se queimaram no fogo, ficaram podres. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Alguém te amarrou? Alguém te deteve? Alguém te aprisionou? Alguém quis fazer de você servo ou escravo? Não. Todas as amarras e tentativas se tornarão como fios podres ao fogo. Não pode. Você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. E a liberdade é o seu penhor. E a libertação é o teu selo. A Bíblia diz assim: e achou uma queixada fresca, não tinha espada, não tinha nada, de jumento, e estendeu a sua mão e tomou e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. 1000 homens, a força do Senhor na vida de Sansão, destruindo 1000 filisteus. Só que aí ele ficou com sede. Diga, depois da batalha vem a sede. Sansão pensou o seguinte: eu não morri pela mão do filisteu, mas vou morrer de sede. Ele estava frágil, fraco, desidratado, por uma batalha contínua. Que pena. Gostaria de ter muito tempo para falar sobre batalhas contínuas que nos desidratam. Cuidado com situações pertinentes e duradouras, elas causam desidratação em você. A palavra do Senhor diz assim, que um dos símbolos do Espírito é a água. João capítulo 7, não precisa abrir, versículo 37. Jesus diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que saltarão para a vida eterna. E ele estava falando isso sobre o Espírito Santo que eles haviam de receber. Você pode estar desidratado e não sabe. Sem o Espírito, sem força, sem água, com sede. Cuidado com as suas batalhas. Cuidado com as suas pelejas. Cuidado com as suas guerras. Eu quero te dar um conselho. Quando as suas guerras estiverem minando a sua força, e você perceber que ali você não é mais útil, que não existe mais meios humanos ou espirituais, que você ali será apenas para ser destruído, saia e deixe na mão de quem pode. Não seja você ignorante o suficiente para estar onde não deveria. Existem batalhas das quais você não tem mais que pelejar, é com Deus. E se você ficar ali, você vai definhar, você vai ser destruído. E aí no final, você vai perder a fé, você vai perder a alegria, você vai perder a força. E você vai olhar para Deus e dizer assim: oh Deus, eu não sabia que essa era a sua vontade. Aí Deus diz: mas nunca foi a minha vontade te fazer um mártir. A minha vontade é para que você me consagre o seu problema, aquilo que está fora do seu alcance, aquilo que você não pode litigar, que você não pode militar. Entrega na minha mão e sai de cena. Quantos crentes têm sido destruídos porque eles fazem de si um mártir? Eles se entregam ao problema de corpo e alma, mas para Jesus eles não se entregam. Eles se entregam ao problema, à dor, à angústia, mas para Jesus eles não se entregam. Você pode estar sofrendo de desidratação espiritual e você não está percebendo.
Você está frágil, fraco, qualquer coisa te debilita, qualquer situação te faz querer retroceder. Desidratação espiritual. Você não consegue entender que batalhas nos desgastam? E que depois de uma guerra, de uma batalha, você precisa de um tempo de refrigério? Você precisa de um bom tempo? As batalhas que Deus nos dá, elas têm o tempo determinado, onde elas não minarão as nossas forças, onde elas não irão debilitar a graça de Deus na nossa vida. Mas nós somos insistentes, nós queremos fazer o que é parte de Deus, nós queremos estar onde não deveríamos, nós queremos falar o que não podíamos, nós queremos pensar, agir e ser aquilo que não podemos. E aí o que acontece? Causamos definhamento espiritual. E aí nós não podemos ver a glória de Deus, a graça e a obra de Deus, porque nós estamos no lugar errado. E ele acha que vai morrer de sede. E ele diz: Senhor, eu vou morrer de sede. Não morri pela mão dos filisteus, vou morrer de sede. E aí Deus, como diz Isaías, eu abrirei rios em lugares altos. Não há lugar que Deus não abra rio. Pastora, mas fonte não é em lugar baixo? Não tem lugar que Deus não abra fontes. A Bíblia diz assim, versículo 17, acabando ele de falar, lançou a queixada à sua mão e chamou aquele lugar de Ramat-Leí, montão da queixada. E ele teve grande sede, começou a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz assim, que ele diz: eu vou morrer de sede agora, eu vou cair na mão desses circuncisos. E Deus fendeu uma cavidade na queixada e saiu água, e bebeu e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama. Diga glória a Deus. O Senhor fez sair água, abriu uma fonte daquele lugar e ele pôde beber. Cuidado com a desidratação espiritual. Pastora, como é que eu sei que eu estou desidratado do espírito? Você fica seco, sem graça, sem brilho, sem vida, frágil, fraco, sem sentido. Você está desidratado. Vamos partir agora para o término. Sansão era um homem sem consolo. Ele tinha a força do Espírito, mas não tinha o consolo do Espírito Santo. É bom ter a força do Espírito, é maravilhoso. Ter força para crer, para acreditar, para confiar, para levantar, para guerrear. Só que tem que ter o consolo. O passado, tem que ser limpo. Quem feriu, quem magoou, quem machucou, quem desprezou, quem rejeitou, quem não fez, quem não quis, tem que ficar no passado. Se o seu coração não for consolado, você vai acabar traindo a unção do Espírito sobre a sua vida. Por isso que o Senhor Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. E eu já expliquei isso na outra quarta-feira. Aquela quarta-feira de dezembro. Que o Espírito Santo, ele veio o quê? Fazer com que as nossas emoções estejam curadas e organizadas dentro de nós, para que os males dos quais nós sofremos não venham debilitar a nossa alma. Pessoas são sem consolo, com a força do Espírito, mas sem consolo, serão traídas por suas dores. As suas dores irão causar ciladas. O que ele fez não era para ele chegar em nada imundo, e ele foi ter com uma prostituta. Capítulo 16, versículo de número 1. E ele foi então em Gaza e viu ali uma mulher prostituta e se apaixonou, entrou a ela. Aquilo era proibido para ele. Mas e a carência? E as frustrações? O que na vida de Sansão tinha dado certo? Ele tentou casar. Casou, amou a moça foi entregue ao servo. O próprio povo dele o entregou na mão dos filisteus, desgostoso. Crente desgostoso, crente sem realização, sem alegria, sem consolo, sem ter as suas emoções curadas, sem ter o passado equilibrado, sem ter o passado administrado. O que eu sempre tenho ensinado para vocês, não importa o que as pessoas fazem com vocês, o que importa é o que você faz com você e em você. Ninguém pode te fazer tanto mal quanto você mesmo. E o Espírito Santo está dentro de você para consolar as suas emoções, para apagar a força do passado, ou até mesmo atual, agora presente. Se você não for uma pessoa consolada, a força que você tem irá te colocar em situações determinantes, ruins.
Você tem que ser um crente consolado. Você tem que ser um crente resolvido. Você tem que ser um crente abençoado. Você tem que ser alguém que tenha paz dentro do seu coração, paz com o seu passado, paz com o seu presente, onde você olhe para o seu coração e examine, e não há nenhuma raiz de amargura, não há nenhum ressentimento, não há nada contra ninguém. E você pode orar contra quem te odeia, contra pessoas, a favor de quem te odeia, contra aqueles que é contra você. E você pode abençoar quem é contra você. Você não tem inimigos. Não, você não murmura, você não aponta o dedo, você não acusa, você não rotula ninguém. Você está em paz com você, com Deus e com a humanidade. Isso é ter uma alma consolada. Isso é ter um coração consolado, onde o que te interessa na sua vida é o que está acontecendo dentro deste universo chamado alma. E o que te interessa não é o que acontece na vida dos outros, mas é o que acontece dentro de você. Você silencia os seus lábios para ouvir o barulho e o som da obra do Espírito, e você glorifica a Deus, porque cada vez que você olha para dentro de você, você vê uma obra inusitada, você vê algo diferente, você vê a ação do Espírito de Deus, e aí você começa a gostar de você. E aí você não sente mais solidão, e aí você não sente mais abandono, e você não sente mais rejeição, porque você se ama, você se aprova, você se gosta. Você começa a entender o que é identidade em Deus, o que é ser formado no Senhor. E o seu passado, suas rejeições, suas dores, e seu presente, suas lutas, seus desabores, são coisas insignificantes, ínfimas, diante da grandeza da obra do Espírito na sua vida. Isso é consolo, irmãos. E este rapaz não era consolado. E por não ser consolado, ele abre o coração. E essa mulher insiste por 3 vezes. E a última fala dela diz: seu coração não está comigo. Seu coração não se abriu para mim. E ele fica meio constrangido. E disse: então eu vou te contar o meu segredo. Eu vou te contar o que me faz ser um homem comum. Eu não sou uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum. Nós somos pessoas especiais. Porque habita dentro de nós a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, que estará conosco todos os dias. E não há demônio, não há principado, não há cilada, não há tentação, não há nada que conseguirá desfigurar, tirar de nós esse selo, nos tirar do tino, do prumo e do anseio de nos tornar a semelhança do nosso Cristo. E a Bíblia diz que Sansão abre o coração para ela. E ele conta tudo. Nunca passou navalha na minha cabeça. Ele conta o segredo. E ele tira um cochilo, e as tranças dele são raspadas. E o pior de Sansão é que ele não percebeu quando perdeu o espírito. O pior que acontece às vezes com alguns é que eles continuam pregando, eles continuam louvando, eles continuam cantando, eles continuam vindo aos cultos, eles continuam lendo a Bíblia. Eles só não percebem que perderam o espírito. E quando eles se dão conta que perderam o espírito, é quando eles não têm mais a força, não são mais fortes o suficiente. Jesus disse que eu e você teríamos espírito e poder. Poder para sofrer e continuar. Poder para ser rejeitado, abandonado e perseverar. Poder para resistir diante das tentações. Dificilmente aquele que perde o espírito descobre no momento. Ele só descobre a hora que fragilidade é patente. Ele não tem mais a força como antes. Ele não mais pensa como antes. Ele não mais tem a fé de antes. Ele não consegue mais ter visão como antes. Ele foi dominado por uma cegueira, por uma escuridão. Ele não consegue mais olhar para o alto. Tudo que ele vê é o problema. Tudo
tudo que ele vê é no âmbito humano. Tudo que ele vê diz respeito a coisas humanas. Ele não consegue mais ver do alto. Ele não consegue mais olhar para Deus e dizer: ah, mas para ti não há impossíveis. Ele não consegue mais. E ele se vê definhando, ele se vê numa grande escuridão. Arrancaram os olhos de Sansão. Quando você perde o Espírito Santo, você, como diz Paulo, é cego, fica cego, sem conseguir enxergar na provação que Deus tem um propósito, na tentação que você é capaz de resistir, na aflição que você vai vencê-la. Você não consegue mais enxergar, você não tem mais ótica. Você acha que você é vítima, você acha que todo mundo é errado, você acha que só você é o certo. Você perdeu o Espírito e não se deu conta. Não se deu conta que não tem mais o poder do Senhor sobre a sua vida. Não se deu conta que não pode mais sair como antes. Não se deu conta que não tem mais a habilidade de antes espiritual. E ele foi colocado como escravo, como aquele que os inimigos debochavam, no templo de Dagon, o deus dos filisteus. E ali ele rodava um moinho, cego, com os 2 olhos arrancados. Virou deboche do inimigo. Quando você perde o Espírito, o inimigo zomba de você. Onde estava aquele que dizia: eu faço, eu posso, eu aconteço, e Deus me deu poder para pisar, para fazer? A Bíblia diz assim, no capítulo 16, versículo de número 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Que coisa amarga é perder o Espírito. E Paulo diz em Efésios: não entristeçais o Espírito. Em Tessalonicenses 5,19, primeiro: não apagueis, não extingueis o Espírito. Tome cuidado com o Espírito Santo dentro de vocês. Toda mentira, toda murmuração, toda amargura, não cometa, porque isso entristece o Espírito Santo. Isso causa dano ao Espírito dentro de vocês. Cuidem do templo, do tabernáculo do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: e os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E como terminou a vida de Sansão? Ele derrubou 2 pilastras do templo, e mais foi a vitória dele em morte do que em vida. Morreu cego. O pequeno sol morreu sem ver a luz do dia. Por quê? Não tinha consolo, não tinha ordem interna, coisas mal resolvidas dentro da alma, complicações emocionais. Você vê um homem cheio do Espírito, mas sem consolo. Ah, você acha que só o falar em línguas estranhas e ter o Espírito Santo te é suficiente? Acha? Olhe para aqueles que estão caindo ao seu redor, que também acreditaram nisso. A vida com o Espírito Santo vai muito mais além do que um dom, do que uma sensação, do que uma autoaprovação. Tenha ordem emocional aqui dentro. Busca cura. Busca cura. Ora, clama, põe em ordem o caos da sua vida, para que você não seja atraído pelas próprias dores, pelas coisas mal resolvidas dentro de você. Quantos perderam tudo porque não tiveram a vida bem resolvida aqui dentro? Quantos que você tem visto que perderam tudo, o que Deus lhes pôs na mão? Por quê? Porque as suas emoções, em algum período de suas situações, lhes dominaram. A unção quebra o jugo. O Espírito Santo está dentro de você, não é para você falar em línguas estranhas. O Espírito Santo está dentro de você para
pôr em ordem o caos. E a terra era sem forma e vazia, mas, quem conhece esse versículo? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a face do caos. O Espírito Santo quer se mover sobre o seu caos e pôr em ordem as coisas que precisam ficar em ordem. Eu quero que você feche os seus olhos. Jesus, ao partir deste mundo, nos deixou um amigo. Rogou ao Pai que nos desse um amigo. O Espírito Santo é o nosso amigo, nosso companheiro, aquele que nos ensina, que nos guia, que nos convence, que nos consola. Você viu um homem, um juiz de Israel, que julgou Israel durante 40 anos. E alguém que teve uma dificuldade enorme em terminar a vida com sucesso. Ele recebeu do Espírito Santo de Deus força impressionante, habilidade impressionante. Só que lhe faltou consolo. Quem sabe você tem a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, a graça que vem do Espírito Santo de Deus, mas você não tem consolo. As coisas não estão adequadas, bem organizadas dentro de você. Você não pode continuar assim. Não. Você precisa deixar Ele te convencer. Você precisa deixar Ele te mostrar a sua alma. Você precisa querer que Ele te mostre suas misérias. Você precisa querer que Ele te faça de novo. Você acha que você está bom do jeito que você está? Não, nem eu, nem você. O Espírito Santo está no seu planejamento, no seu programa. Mudança. Mudança. Eu quero que você se coloque de pé. Diga assim: meu Deus, eu preciso do Teu Espírito. Neste ano de 2016, eu necessito do poder, do discernimento, do convencimento, do ensino. Mas mais que tudo, eu preciso de consolo. Eu preciso de organização emocional. Por favor, meu Deus, me dê mais do Teu Espírito, para que exista ordem no caos da minha vida, que eu seja curado das minhas dores, decepções, traumas, angústias, para que eu possa receber um novo. Eu tenho que ser novo. Não me deixe com sede, desidratado. Eu preciso ser hidratado. Eu preciso de água. Alimenta minha alma. Sacia minha alma com o Teu Espírito, ó Deus. Dá-me mais do Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus.